E nesse início da safra 2020-2021, vamos falar sobre um tema extremamente relevante, que é sobre as funções do nitrogênio na planta, quando você deve adubar e quando você deve parar de adubar com nitrogênio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like também, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Se você quer receber este material e outros materiais que a gente manda também para o pessoal que acompanha o canal aqui, tem o segundo link na descrição, um grupo onde a gente toda semana tá mandando os arquivos aqui dos vídeos para que vocês possam utilizar, vocês possam rever e tudo mais, beleza? Então se quiser, o recado tá dado, é só clicar aqui embaixo e entrar, beleza pessoal? Então vamos fazer um panorama geral sobre o nitrogênio nas plantas bem rapidamente. A gente já tem um outro vídeo aqui no canal falando especificamente, detalhadamente também sobre as funções do nitrogênio na planta, vou deixar na descrição para vocês. Mas basicamente nós podemos dizer aqui que o nitrogênio ele é o principal nutriente responsável pelo crescimento das plantas, tá? Ele é constituinte da clorofila. O pessoal já conhece, né? Clorofila aí é a molécula que dá coloração verde para as plantas. Então a clorofila é muito importante para a fotossíntese também. E aqui a gente colocou uma constituição da clorofila. Existem algumas outras variações, tá? Mas é uma questão mais molecular, não vamos entrar em detalhe também. Mas vocês conseguem ver aqui que a clorofila é formada principalmente por hidrogênio, por carbono, tá? Tem também o magnésio, tem o nitrogênio e tem o oxigênio. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, eles são, né? Eles vêm aí tanto da atmosfera, vêm da água também, então não é necessário na questão de adubação. Já o nitrogênio e o magnésio, eles têm que vir do solo, né? A planta não consegue sintetizar ele por outras fontes. Então tem que estar no solo nitrogênio e magnésio para constituir a molécula da clorofila. Por isso que quando você tem uma deficiência de nitrogênio, uma deficiência de magnésio, a planta ela vai ficar com uma coloração mais clara, mais amarelada clara, porque tem uma deficiência desses nutrientes que também vai ter uma diminuição da produção de clorofila. Aí está um ponto muito importante. Outra coisa, o nitrogênio ele é muito importante para a produção de proteínas. Todas as plantas têm produção de proteína, tá? Na constituição, umas mais, outras menos, mas todas elas produzem proteínas. E sem o nitrogênio, a produção de proteínas vai estar muito comprometida, porque as proteínas são formadas de aminoácidos, né? Essa terminação aqui, amino, vem de nitrogênio. Então o nitrogênio ele é um constituinte dos aminoácidos que consequentemente é um constituinte das proteínas. O que acontece? Muitas plantas, a composição de proteína é extremamente importante, pensando numa forrageira. Por exemplo, quanto mais proteína tem numa forrageira, numa planta forrageira, mais rica ela é em proteína, melhor e também maior é a produtividade animal, tanto em questão de carne como produção de leite também. Por isso, uma planta que tem deficiência de nitrogênio, ela vai ter uma produtividade menor de proteína e aí também ela vai ter uma produtividade menor, seja em massa seca, seja em grãos aí também, beleza? E aqui a gente colocou alguns sintomas aqui, principalmente no milho, sintomas de deficiência de nitrogênio. Mas é importante que as pessoas saibam que os sintomas de deficiência de nitrogênio, eles variam de acordo com a planta. Mas o milho aí é uma planta que a gente consegue observar os sintomas de uma maneira mais marcante, tá? Esse aqui é a fonte do Instituto Internacional de Fertilidade do Solo, se eu não estou enganado. Eu vou mandar esse arquivo lá no grupo para vocês, que se chama um arquivo muito interessante, que é sobre todas as deficiências nutricionais da cultura do milho, que dá para você ver ali por essas ilustrações também, que às vezes lá no campo ela tem algumas variações que fica um pouco difícil. Você treinando o olho a partir desses padrões aqui fica melhor quando você chegar lá no campo, você colocar o olho e já dizer, opa, isso aqui pode ser nitrogênio, isso aqui parece potássio, isso aqui tá mais para um fósforo, para um magnésio e tudo mais. Então esses arquivos aqui com as características bem marcadas é importante que você tenha, tá? Então isso aqui é um sinal de deficiência de nitrogênio. Começa um amarelecimento pela ponta e se move para o meio da folha
em forma de um V deitado, tá? Em formato de um V aqui. O que acontece aqui, pessoal? O sintoma de deficiência de nitrogênio geralmente vai aparecer na cultura do milho e também nas gramíneas de maneira geral, aí o trigo, as braquiárias também. Vai começar a amarelar as folhas mais velhas. As folhas mais velhas vão ficar mais amareladas e também a planta ela vai ter uma dificuldade para se desenvolver. Tá? Quem já viu aí um milho plantado em uma área onde não foi adubado com nitrogênio, né, não foi colocado uma ureia, vocês veem que a planta ela tem uma dificuldade para se desenvolver, ela fica mais raquítica mesmo, ela não consegue sair de um estado, ela não consegue ter um vigor assim de desenvolvimento, justamente porque o nitrogênio é extremamente importante para a formação dos tecidos, formação de proteína, de clorofila e tudo mais, e com pouco nitrogênio, então, fica muito comprometido aí o ideal, o crescimento, um vigor muito grande das plantas. E aqui é um sintoma de deficiência de nitrogênio na espiga do milho. Vocês veem que a espiga ela fica com um desenvolvimento mais atrofiado, né? Ela não consegue ter se desenvolver adequadamente também. E as extremidades aqui da espiga, então, também não enchem. Isso aí é um problema muito grande. Mas eu coloquei o seguinte, tá? Porque existem várias plantas que o pessoal trabalha, que acompanha o meu canal aqui, várias culturas diferentes também. A gente poderia classificar que as plantas ficam baixas com desenvolvimento retardado, tá? Outros nutrientes também dão esses sintomas, aí é importante que você observe também. E o desenvolvimento fica lento, você nota lá que aquela planta tá 1, 2 semanas ali, começa e não expande as folhas, não sai do lugar, você vê que tá faltando alguma coisa. E aí começa a aparecer sintomas, folhas amareladas, na parte mais velha da planta, você não fez uma adubação com nitrogênio, nem com nitrato de amônio, nem com uma ureia, nem com sulfato de amônio, aí é um sinal também que pode ser deficiência de nitrogênio, beleza? Quando você deve adubar? Eu coloquei aqui para que vocês tenham uma noção geral do manejo de nitrogênio. Tem vídeos aí na internet de 2 horas falando sobre manejo de nitrogênio, quando não é tão complicado assim. Ainda se falta no Brasil, em muitas propriedades rurais, ainda só fazer o básico. E eu coloquei aqui que o manejo de nitrogênio tem que ser pensado na cultura em questão que você está trabalhando, da época de aplicação do nitrogênio e do tipo de solo que você tem. Então tudo isso vai te gerar uma recomendação de adubação nitrogenada, tanto para a cultura como para a época correta, que vai ter o melhor resultado com a adubação nitrogenada, e para o tipo de solo que você tem. Quer um exemplo? Nós temos aqui para a cultura do milho. Isso aqui é indicação para o meu estado, o estado do Paraná. Isso aqui existem variações entre estados, as pesquisas são feitas para isso, para te dar uma recomendação aí também quando fazer a aplicação de nitrogênio. Então é interessante que você olhe também aí. Minas Gerais tem a 5ª aproximação, São Paulo tem um boletim 200, Rio de Janeiro tem um manual de adubação e calagem para o estado, Rio Grande do Sul também tem, Santa Catarina, né? Mas aqui para a gente do Paraná, quando que tem que ser feita a aplicação de N no milho? Para solo argiloso, aplicar o nitrogênio de V2 a V6, isso é de 2 a 6 folhas totalmente expandidas, em uma única aplicação. E então lá tem, de acordo com a produtividade esperada do milho, quanto que você deve aplicar de nitrogênio. Aí você escolhe o teu adubo nitrogenado, pode ser o sulfato de amônio, pode ser uma ureia protegida, pode ser uma ureia simples, para fazer a aplicação nessa tua área, tá ok? E milho ainda em solo arenoso, então pra gente aqui é indicado o parcelamento da adubação nitrogenada. É feito então aqui no sulco, eu não coloquei aqui, mas é feito uma parte no sulco, aqui 20, 30%, e uma outra parte é feita a lanço, tá? Uma parte no sulco, uma parte a lanço. Quando o solo é arenoso, então tem que fazer o parcelamento, primeira aplicação de nitrogênio a lanço de V2 a V4, isso é de 2 a 4 folhas expandidas, e a segunda de V6 a V7, tá? Tem que tomar alguns cuidados lá no manejo, na aplicação desses adubos nitrogenados também aqui, para não queimar as folhas das plantas e tudo mais, mas não vamos entrar em detalhe aqui, é para que vocês vejam que o manejo do nitrogênio é importante, a época certa para escolher também é importante, tá? Coloquei um outro exemplo aqui do trigo, para a cultura do trigo também existe uma parte no sulco de plantio e uma segunda parte no perfilhamento e elongação, que é os estados de desenvolvimento da cultura do trigo.
Então também tem esse parcelamento. Faz uma parte no suco com o teu NPK normal, com o teu formulado que você escolheu com base na análise de solo que você tem, e uma outra parte é colocada então em cobertura. E quando não adubar com nitrogênio, muita gente não fala sobre isso, mas é interessante que a gente fale, o nitrogênio também tem uma época que você deve parar de adubar, porque você colocando adubo nitrogenado no teu solo vai prejudicar a tua produção ao invés de melhorar, de aumentar os teus índices produtivos. E a gente colocou aqui, geralmente para algumas culturas, adubação nitrogenada próxima ao período reprodutivo ou no período reprodutivo podem aumentar a fase vegetativa e diminuir a produtividade. A gente colocou uma foto aqui para que vocês vejam o seguinte, né? Isso aqui é para a cultura do tomateiro, a extração total de nutrientes. Vocês veem aqui que nós temos o nitrogênio nessa... aqui, ó. O nitrogênio está bem aqui. O nitrogênio tem uma máxima absorção para a maioria das culturas no período reprodutivo, que tem uma quantidade de dias específica. E nessa quantidade de dias específicas, geralmente quando tem a maior extração também de nitrogênio, ele começa a aumentar a curva da absorção de nitrogênio para cada cultura que você está trabalhando, é onde você tem que aplicar o adubo nitrogenado, tá? Na época reprodutiva, geralmente a planta começa a ter um maior requerimento de potássio, tá? E o potássio aí se torna mais importante para as plantas do que o nitrogênio. Se você continuar aplicando o nitrogênio ali, esta tua planta corre o risco de você aumentar o período vegetativo e quando era para a planta começar a emitir as flores, né, as inflorescências, você está ainda na fase vegetativa. E aí vai ter um prejuízo porque lá na frente vai diminuir o período reprodutivo, justamente por causa que você fez essa adubação nitrogenada, né? E a produtividade também pode ser com que diminua. Então, para várias culturas, na época reprodutiva, quando tem que se fazer a adubação de cobertura, se troca o adubo, né? Se é um formulado que você está utilizando, se tem um formulado lá na época vegetativa que tem mais nitrogênio e menos potássio, quando chega na época de floração, se troca. Coloca um adubo formulado com mais potássio e menos nitrogênio. É o caso para tomate, é o caso para videira, é o caso para maçã, é o caso de uma série de culturas que tem um cronograma de adubação, né, geralmente a cada 20 dias ou a cada um mês que você tem que fazer, que tem essas escolhas desses formulados aí também. Então fica essa dica, geralmente próximo do período reprodutivo das plantas, uma adubação nitrogenada, quando não for bem criteriosa, bem escolhida, pode prejudicar também a produtividade. Então por isso que tem que levar em consideração isso também. Não é que a planta não precise de nitrogênio na época reprodutiva, ela precisa sim, porém ela tem que ser feita com critérios. Beleza, pessoal? Conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação. Tem o primeiro link aqui na descrição. Tá um curso bastante interessante. A gente está adicionando aulas lá mensalmente e tá pelo menor preço, tá? O preço já vai aumentar porque a gente está adicionando bastante aulas lá. Então a gente vai reajustar o preço. Mas se você comprar agora, você já ganha essas novas aulas totalmente de graça, sem pagar nada mais por isso. E ainda você conta com o nosso suporte para tirar dúvidas no que você precisar pelo e-mail, pelo WhatsApp e tudo mais. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir, até um próximo vídeo e tchau, tchau.